시제가라 기름 기구르게 제외외로 유제링하고 야외되고 은이 센세고 그 유를 무시하나 차자 여인이 능력상 주게 야세다의 주인수 간진조라 제외가 유게로 소재 제샤 야외동대 님의 뒤수 내는学的切着让我把这四种样的根本你吧天然的 Gostaria de desejar a todos vocês as minhas calorosas saudações. Hoje é o dia do aniversário do Parinirvana, do fundador das escolas da Akpokadja, o rei do Dharma, o senhor do Dharma e o protetor dos seres, Gampopa Sonan Rinchen. Dia Gampopa nasceu no Tibete Central, em Nyal, uma área ao sul dos 9 vales de Urpo. Nos dias de hoje, é uma área chamada de Nyalto, no distrito de Lhunze. O clã no qual ele nasceu era o clã Niwa, e o nome de seu pai era Nimaladja Gyambar, e sua mãe, Shomo Satche Chan. Shomo Satse Chan. Eles tiveram 3 filhos, e dentre os 3, Gampopa era o filho do meio. Com relação à data de seu nascimento, foi no ano da Ovelha da Terra, em 1079. E como Padmadrupa escreveu em sua súplica desde o nascimento, no ano da Ovelha da Terra, até que ele passou deste mundo de emanações, suas maravilhas mais surpreendentes foram incontáveis. Eu devo descrevê-las resumidamente, portanto, ouçam com respeito. E como isso diz, dá o ano do nascimento de Gampopa. E o Gampopa era conhecido por muitos nomes diferentes, por exemplo, Dharmakyab, Suchupachandra, Luar Juvenil, Dawa Gyaltsen, o professor Diu, o grande meditador Niwa, o médico de Dakpo, o portador Vajra, Bhikshu, Dzamlin Drakpa e Dakpo Rinpoche. Ele tinha muitos nomes diferentes. E devido ao tempo, não há oportunidade de contar hoje a sua história de liberação na íntegra. Mas eu gostaria de falar da melhor maneira possível a respeito de suas realizações em algumas áreas diferentes. E dentre elas, a primeira é que a partir de uma idade muito jovem, Gampopa estudou medicina. E no geral, na verdade, ele nasceu numa família de médicos. E ele próprio estudou medicina com diversos médicos. E primariamente com médicos de Tsam, o médico Kyeme da Índia e Biji Menshon de Tsam. E ele se tornou muito proficiente nas artes médicas. E é dito que ele era particularmente bom em curar dores de cabeça. E ele passou a vida toda, continuamente, praticando medicina. E é por isso que ele se tornou conhecido como médico Bhikshu. E ele também teve muitos alunos de medicina. E dentre eles, havia um chamado Shangmen Nakpa, que passou 18 anos com ele e se tornou um dos principais detentores de sua linhagem. E Gampopa ele escreveu um texto médico para o Shangmen Nakpa, chamado de Oceano de Joias, ou Ensinamentos Coletados de Dakpo. E posteriormente houve 2 transmissões desse texto. Uma foi passada de Shangmen Nakpa a Yurok Sarma Yonten Gompo. O mestre do século XVII tibetano Delmar Genshin Tenzin Pontsok escreveu: de todas as transmissões da medicina,
A transmissão de Je Gampopa é o tronco principal de todas elas. Há 2 relatos autobiográficos nos relatos de Dusung Khenpo e também de Pagmodrupa, com relação à transmissão das 6 yogas. E ele diz, quando ele atingiu a idade de 26 anos, com fé tão sólida quanto o Monte Meru, o venerável Guru de Nyal aperfeiçoou o treinamento na disciplina superior. E quando é dito, quando Gampopa ele atingiu a idade de 26 anos, ele tomou a ordenação de novício e ordenação completa ao mesmo tempo de 3 lamas. O Geshe Lodam Sherab, de Mariu, Monastério Mariu, Sherab Nimpo, de Shangshung, e me deu a Janchu Sempa, em um local chamado Rongpa, na região de Dakpo. A linhagem dos votos de Gampopa era a linhagem inferior, que se originou com Shantarakshita. Ele foi dado o nome monástico de Sonam Rinchen. E naquela época, ele também recebeu instruções na meditação chamata de Geshe Janchu Sempa. E em 5 ou 6 dias, ele teve uma ótima experiência de chamata. Ele teve a experiência de não saber se era dia ou noite e de não sentir fome, mesmo se ele não comesse. Ele se perguntou por quanto tempo essa experiência iria durar e ele foi capaz de sustentá-la durante 13 dias. E, no geral, dentre os 3 antepassados Kadyo, Marpa, o tradutor, e Jitsun Milarepa, eles eram chefes de família. E a maioria dos seus alunos, eles eram chefes de família ou yogis com as vestes de algodão. E de Gampopa em diante, a tradição se tornou principalmente com a comunidade monástica a sustentando, preservando e propagando os ensinamentos Kadya. E as histórias de liberação de Milarepa, intitulado O Tesouro Negro, compilada pelo terceiro Karmapa Ranjan Dorje, relata como depois que o Sr. Gampopa deixou Milarepa disse a seus alunos yogis: aquele médico Gampopa irá beneficiar muitos seres sencientes. Ontem à noite eu sonhei que um pássaro amarelo voou para longe de mim na direção do Tibete Central e pousou no pico de uma grande montanha. E então muitos bandos de gansos de todas as direções se reuniram ali. E então, em um piscar de olhos, cada ganso estava cercado por outros 500. E naquele momento, todo o vale e todas as direções estavam repletas de gansos marrons, de gansos amarronzados. Então, mesmo que eu seja um yogi, todos os meus seguidores serão monásticos. E eu fiz algo pelos ensinamentos de todos os Budas, disse Milarepa. E acontece que a profecia de Milarepa, ela se tornou verdadeira de acordo com a história que nós podemos ver. E com a idade de 28 anos, Gampopa ele foi para o norte, para Uru, onde atualmente é a região de Pempo, para estudar os ensinamentos Kadampa. Ele estudou com diversos mestres Kadampa, incluindo Nyu Krumpa, Gyo Yondak, Gyacharya, Geshe Drepa e Jayuba. E dentre eles, de Geshe Nyu Krumpa Tsondrung Gyaltsen, ele recebeu as instruções orais Kadampa e, em particular, os votos de Bodhisattva. A partir desse ponto, então, Gampopa disse que ele nunca ficou sem bodhicitta relativa. E é dito nos seus ensinamentos de Dharma, de muitas qualidades, ele diz:
Essa bodhicitta relativa é importante. É necessário um resultado. Sem isso, você não pode seguir o caminho Mahayana. É necessário no meio. Sem ela, você não cairá no samsara. É necessário no final. Sem ele, você não terá as duas formas, os dois kayas da forma. Ele estava falando de sua própria experiência e de quão crucial é a bodhicitta. E quando ele fala que no meio você cairá no samsara, aqui nós não queremos dizer o samsara ordinário, mas o samsara no qual ele se refere no ornamento da joia da liberação. E o Gampopa passou apenas 8 ou 9 meses estudando em New Krumpa. Mas durante esse período ele teve que ficar entre muitas pessoas. A sua experiência anterior, ela se deteriorou. E o Gampopa ouviu que o Geshe Gyalondak morava em um lugar remoto, sem ter uma grande comitiva de discípulos, então ele foi vê-lo. Havia poucas pessoas ao redor de Gyalondak. Então a chamata de Gampopa também melhorou muito. E particularmente, o Geshe Gyalondak disse para Gampopa: eu irei te ensinar as instruções orais de Atisha, de uma linhagem não ininterrupta, nem mesmo para Geshe Tompa, que foram feitas, que são como se fossem feitas à mão pelo Buda. Então ele ensinou as instruções essenciais, como as 4 características transmitidas por Gampawa, e ele foi capaz de desenvolver também a visão profunda, além de sua chamata anterior. E o Geshe Gyalondak era conhecido nessa época como tendo a mais alta realização de todos os mestres Kadampa em Uruto na época. E Gampopa desenvolveu uma realização que era igual, ou ao menos similar a dele. E ele também recebeu de Geshe Gyalondak as instruções sobre os estágios do caminho. E ele também meditou profundamente na impermanência, causa e efeitos kármicos, os defeitos de samsara e assim por diante. E ele desenvolveu um senso de urgência, e suas experiências anteriores de felicidade e clareza diminuíram. Ele sentiu apenas impermanência e cansaço. Resumindo, Gampopa deve ter passado 3 anos estudando com Geshe Gyalondak. E nos escritos de Drika Kyopa Jikten Sunggon, ele escreveu que na Dakpokagyo há 3 transmissões: a transmissão da visão, transmissão de conduta e transmissão das instruções essenciais. E entre essas, as transmissões de visão e conduta elas vêm da Kadampa. E a transmissão de visão vem de Gyalondak. E a transmissão de conduta vem de New Krumpa. E essa transmissão de conduta, ela primariamente é dito que ela recebeu essa conduta principalmente porque ele desenvolveu a sua bodhicitta a partir das instruções de New Krumpa. E em relação à transmissão da visão de Gyalondak, o Gyalondak ele recebeu a transmissão da visão passada, da visão de Atisha para Gampoa. E Atisha era um consequencialista do caminho do meio. E essa será a razão pela qual as escolas da Dakpokagyo têm se relacionado de forma tão próxima com o caminho do meio consequencialista. E da mesma forma, quando nós falamos da progressão no estágio para os caminhos, para os 4 estágios do yoga, são claramente descritos nas instruções do Mahamudra que Atisha deu a Gampoa. E isso também é uma evidência que há uma conexão em a transmissão de a visão de Gampopa e do Senhor Atisha. E no geral, a linhagem da visão de Gampopa não é somente a linhagem Kadampa. Há também as transmissões de Milarepa. Como Milarepa disse a Gampopa em uma canção, para verificar se é a visão correta, olhe para a sua própria mente. E ele também falou sobre as 4 armadilhas da vacuidade. E Gampopa enfatizou tudo isso enquanto ele deu instruções de Mahamudra. Então, resumidamente, quando Gampopa ensinava a muitos grupos, ele ensinava de acordo com os estágios Kadampa do caminho.
E ele apenas ensinava Mahamudra apenas para alguns alunos em particular, estabelecendo uma nova forma de fazer isso. E além disso, ele afirmou: o pouco benefício que eu tenho dado às pessoas é devido à tradição Kadampa. Há muitas pessoas que ensinam as instruções essenciais de Naro, mas eles trazem poucos benefícios quando isso não está conectado a Kadampa. Ele afirmou isso. E ele também disse que treinar a mente nos estágios do caminho Kadampa, para os três tipos de indivíduos isso é muito valioso. Sem isso, mesmo que você desenvolva um estado de natureza, você irá desenvolver um estado de natureza não muito claro. E se você estiver apegado a parentes, lugares e riquezas, você nunca irá melhorar. Você absolutamente deve desistir desta vida e reconhecer que todos os fenômenos que você vê ou ouve são como sonhos e ilusões. Então, treinar em bondade amorosa, compaixão e bodhicitta. Se você fizer isso, mesmo sem a realização do estado natural, você apenas irá melhorar e jamais piorar. Então, resumidamente, ele considerava as instruções Kadampa extremamente importantes, e particularmente há um antigo manuscrito chamado Os Estágios no Caminho da Iluminação. Não está no Tenjur, mas há um manuscrito antigo que foi encontrado no Tibete. E o tópico primário é os estágios do caminho para os três tipos de indivíduos, os 4 pensamentos que transformam a mente, instruções sobre a prática principal de shamatha e visão profunda, e o resultado final de atividade, todos ensinados em verso. E quando leio, parece que um pouco como que criaram um manual de instruções Kádio. E com relação a isso nos mostra que há uma relação muito próxima entre as instruções essenciais Kadampa, do Mahamudra, de Senhora Atisha e a da Pokadya. E como todos sabemos, o guru mais importante na vida de Gampopa foi Jetsun Milarepa. Antes de Gampopa ir para U, ele estudou com um aluno de Milarepa, Geshe Janchu Sempa, de quem ele recebeu instruções de meditação transmitidas por Milarepa. E foi devido a isso que ele desenvolveu uma boa experiência de shamatha em apenas 7 dias. E além disso, quando ele foi para U, no norte, e seguiu Geshe Gya Yondaki, ele desenvolveu uma boa visão profunda em seu contínuo mental. E quando eu olho para isso, eu acredito que isso deve ter sido a realização do caminho no treinamento. Mas ainda assim, ele não era perfeitamente capaz de ver a natureza dármica como ela realmente é. E até mesmo muito tempo depois do Gampopa ouvir o nome de Milarepa, ele não pôde se encontrar com ele. E ele pensou consigo mesmo que se ele não pudesse encontrar Milarepa, mesmo que fosse por um curto período, enquanto Milarepa estivesse vivo, ele iria se arrepender no futuro. Então, com a idade de 31 anos, ele foi se encontrar com Milarepa. E levou 4 meses para essa viagem. Mas finalmente ele conheceu Jetsun Milarepa, ele recebeu as instruções essenciais do mantra secreto, principalmente Tumo, de Milarepa. E ele só pôde passar 13 meses junto de Milarepa antes de ter de retornar a U com a idade de 32 anos. Então, Milarepa deu a Gampopa muitas instruções extraordinárias do Vajrayana, e em particular, a condição de cooperação, a condição principal para o desenvolvimento da realização superior da visão profunda são as bênçãos transmitidas por Marpa e Milarepa, conforme Gampopa reconheceu. Então, a respeito disso, o Gampopa ele tinha uma fé excepcional por Milarepa e seus mestres Kádio, e os considerava como especialmente significativos. E além disso, ele também reconhecia que ele próprio possuía a linhagem de Milarepa. Então, o ponto principal, isso se resume ao que está dito nos Anais Azuis de Golotsawa. A gloriosa Dakpokad não é a linhagem de palavras, é uma linhagem de significado. O significado é uma linhagem da realização imaculada de Mahamudra, o Guru, devido a quem você
realiza Mahamudra está determinado a ser o seu guru raiz. E o Gampopa também escreveu em sua guirlanda da Amrita dos conselhos: se você não recebeu as bênçãos do Lama, você não verá a essência da mente olhando, você não irá pegar segurando ou deter bloqueando. Além disso, as suas percepções não serão descartadas ao abandoná-las ou demolidas ao destruí-las. Portanto, aqueles que desejam reunir as acumulações, purificar os obscurecimentos, pacificar os obstáculos, desenvolver a realização em seus seres, superar as aparências e aperfeiçoar o benefício para si e para os outros, devem apenas servir e respeitar o Lama. Não há nada além disso a fazer, apenas além de suplicar. E ele também escreveu: para realizar a sua própria mente, as instruções espirituais por si só não ajudarão. Você deve receber as bênçãos de um lama que tem realização. Então ele escreveu que é necessário seguir um guru para realizar a natureza da mente. E o Gampopa ele estudou com muitos gurus que eram muito conhecidos no Tibete naquela época, recebeu muitas instruções orais. E além disso, ele também passou muitos anos praticando diligentemente meditação, principalmente Tumo, em Nyase Walum, Okla e outros locais. E no final ele viu a essência da mente, o significado do Dharmakaya como é, e ele deu aos seus alunos instruções diretas sobre isso. E assim como ele realizou, ele ficou conhecido como o Yoga co-emergente do Mahamudra. E no geral, Marpa Milarepa e outros principalmente deram instruções de Mahamudra de acordo com o Tantra. E eles não tinham exatamente o costume de dar instruções Mahamudra separadamente das 6 yogas. No entanto, Gampopa mais tarde enfatizou a tradição do Sutra Mahamudra, ensinando as instruções de Mahamudra de forma separada das 6 yogas de Naropa. E eu acredito que foi assim que se desenvolveu o caminho individual das 6 yogas de Naropa e do caminho da liberação do Mahamudra. E conforme o 8º Karmapa Mika Dorje escreveu, aqui no Tibete desenvolveram-se 3 maneiras de entender o caminho do meio de Maitripa, de não trabalhar mentalmente, enfatizando o profundo e claro mantra do caminho do meio, da prática do mantra do caminho do meio, enfatizando o profundo sutra do caminho do meio na prática. E dentre estes, o Sr. Milarepa e Marpa tinham primariamente ambos e eles os praticaram, enquanto Gampopa enfatizou o segundo, o Sutra Mahamudra na sua prática. E ele chamou pelo termo Mahamudra, um termo que se origina no mantra insuperável. Mas o que ele estava falando era, na verdade, a tradição Sutra do caminho do meio, da vacuidade não elaborada. E implicitamente ele também ensinou o significado último e profundo, tanto do Sutra quanto do Tantra, da natureza de Buda comum e incomum. Então isso combina com as 3 qualidades ensinadas pelo aluno de Maitripa, Sahaja Vajra. E em seu comentário sobre as 10 qualidades, a essência estão nas transcendências, combinada com o mantra, o nome disso é Mahamudra. E também está de acordo com o Gampopa, o glorioso Padmadrupa, Driko Jigten Sunggon, que diz: nosso texto acerca do Mahamudra Mahayana é o sublime contínuo Mahayana de Bhagavan Maitreya. Isso é o que o 8º Karmapa Mika Dorje escreveu. E ele também escreveu isso em sua discussão completa acerca do Mahamudra. A maneira de ensinar chamata e visão profunda, que é o comum com o veículo causal das transcendências, são as instruções essenciais da lâmpada para o caminho da iluminação, transmitidas por Atisha. E até o grande amigo espiritual Tompa Gompawa, que é conhecido como a grande yoga co-emergente, que Gampopa e o protetor Padmadrupa, para o bem dos seus discípulos em um templo degenerado que gostam de veículos elevados, chamou de yoga co-emergente do Mahamudra. Então, resumidamente, a tradição de Gampopa de Mahamudra vem de Kadampa. É isso que Mika Dorje diz. No entanto, Drukpa Pema Karpa e muitos outros dizem que os ensinamentos vêm apenas de Jetsun Milarepa. Então, os estudiosos eles têm muitas diferentes explicações. No entanto,
Geralmente, a tradição de Gampopa do Mahamudra, ela combina diversas tradições, as instruções secretas do mantra essencial transmitidas pelo Sr. Marpa e Milarepa, a tradição Kadampa, as instruções essenciais da tradição Sutra transmitidas por Gurus Kadampa, como Yayondaki, a Dharma de realização nascida da própria mente de Jegampopa, da própria experiência de Jegampopa. E por ter combinado todas essas práticas, ela não precisa ser forçada a entrar em nenhuma das linhagens necessariamente. E não é necessário dizer que se ela deriva de uma, ela não deriva de outra. E muitos lamas que viveram antes, ou até mesmo na mesma época de Gampopa, como os Gurus Kagyu, como Marpa Nyuchuk Dorje Milarepa, os grandes lamas Sakya, como Drokmi, Sachen Kunga Nyingpo, os Gurus Nyingma, como o grande Surpo Shakyajunye e Surchon Sherabdrapa, eles eram principalmente praticantes de mantra. E eles primariamente eram chefes de família. E além disso, com relação ao Kadampa, que estava florescendo no Tibete naquele período, a prática principal era o Vinaya e o veículo de Prajna Paramita. E de modo que alguns proibiram a prática aberta do mantra secreto. Mas quando Gampopa estava com 16 anos, ele recebeu muitas iniciações e transmissões do mantra secreto, incluindo Chakra Samvari Revajra, da linhagem de Sankar Lotsawa e seus discípulos. E ele também recebeu algumas instruções Vajrayana, alguns empoderamentos Vajrayana de mestres Kadampa, enquanto ele estava estudando com eles. E quando ele estava com Milarepa, de acordo com a maioria das histórias de liberação, ele não recebeu as bênçãos de muitos empoderamentos, além de Chakra Samvari e Vajra Bahari. Ainda assim, ele recebeu as instruções completas sobre esses yogas de Naropa em a linhagem do sussurro de Chakra Samvari. E essas linhagens ainda são conosco até hoje. Gampopa também estudou com muitos mestres Kadampa e praticou os ensinamentos do treinamento mental dessa linhagem. E ele também nutriu seus discípulos sem abrir mão das vestes da tradição Kadampa ou da conduta do Vinaya. Antes de ensinar os seus alunos Mahamudra, o seu costume era dar instruções nas estágios do caminho, como treinamento no caminho comum, como podemos ver em eventos como, por exemplo, com o primeiro encontro de Karmapa do Sukhyempa com Gampopa. Assim, Gampopa foi alguém que, naquela época no Tibete, promoveu abertamente os ensinamentos através da união do Sutra e do Tantra. E o Gampopa era muito habilidoso em nutrir alunos e muito bom em dar instruções. E devido ao qual ele amadureceu e liberou inúmeros discípulos. E é um termo no Tibete, o que nós chamamos de instruções da mente, e isso primariamente toma as instruções de Gampopa como modelo, de acordo com Jonan Jetsun Taranata. Em resumo, Gampopa ele teve 4 filhos do coração da linhagem, 4 siddhas, 4 filhos mentais, 4 filhos próximos, 4 assistentes, 4 yogis que alcançaram o corpo de arco-íris, Kechari e muitos outros discípulos. As linhagens que se originaram diretamente de Gampopa e de seu sobrinho incluem Padru Kagyu, Kamtsang Kagyu, Baron Kagyu e Tsalpa Kagyu. E há também as linhagens dos alunos de Padmadrupa, incluindo Drikon, Taklon, Drupa, Tropo, Martsang, Yapa, Yasang, Shukspa e Shuksep Kagyu. Seja em termos políticos ou religiosos, essa é a única linhagem ou escola que teve a maior influência nas terras nevadas do Tibete, como todos sabem. Jonan Jetsun Taranata escreveu no suplemento de sua História da Transmissão das 100 Instruções.
que de Naropa até Maitripa, de Marpa até Milarepa, havia apenas as sementes das instruções sobre yoga com o emergente do Mahamudra. Mas eu estava amplamente presente. Porém, a profecia de Milarepa ao inigualável Gampopa realmente atingiu o ponto. E Gampopa enfatizou o Tuma em sua meditação e mais de 6 anos em seu aluno Inhal aumentou sua realização. E durante os 3 anos que passou em Gelong Okla, ele alcançou a realização final da natureza. Ele percebeu que ensinar essas instruções aos outros, além de algumas pessoas, além das pessoas eles não beneficiariam ninguém, a não ser algumas pessoas diligentes. Portanto, por alguns anos, ele não ensinou isso a ninguém. Ele apenas ensinou um pouco ao Yogi Choyun e a outros. E assim como uma lâmpada pode acender 2, todas alcançaram a realização completa sem esforço. Então, ela se propagou amplamente. Então, hoje é o Parinirvana de Gampopa. Hoje é o aniversário do Parinirvana de Gampopa. E se você se pergunta qual é a fonte para sabermos que hoje é a data do aniversário do Parinirvana de Gampopa, então, de acordo com os discípulos mais importantes, Padmodrupa e o Senhor do Dharma do Sungkempa, e particularmente Padmodrupa, ele continuou a ficar no monastério Drakla Gampo, mesmo após o Gampopa falecer. E nos diálogos com o Sungkempa, ao seguinte trecho, ele adoeceu um pouco na noite do dia 14, no meio do mês do verão, no ano do pássaro. Dessa vez eu não devo tomar nenhum remédio, ele disse. Devido a algumas circunstâncias menores, ele riu repetidamente e faleceu no dia 15. Então parece que ele faleceu na manhã do dia 15 do ano do pássaro. E na súplica biográfica de Padmodrupa, ele escreveu: quando ele decidiu falecer para beneficiar outros, no 15º dia do 6º mês do ano das aves aquáticas, o grande ser passou para a grande expansão do Dharma. Eu presto homenagem a você, que pretendia passar para o Parinirvana. Então, essas indicações nos dizem que as datas são muito claras. E é indiscutível que ele faleceu no 15º dia do 6º mês tibetano do ano da ave aquática feminina, que seria 1153. E é nessas datas em que um guru exibe feitos milagrosos, como passar para o Parinirvana, se nós nos engajarmos na prática, enquanto lembramos do guru com um grande fervor, reuniremos maiores acumulações e purificaremos mais obscurecimentos. Como é dito no Tantra Vajragarbha, quando você observar definitivamente sem erro o ano, o mês e o dia de sua passagem, quaisquer oferendas que você fizer aperfeiçoarão o acúmulo de mérito, e aqui você terá prosperidade. Então, se você rezar ao Guru nessas datas particulares, então isso é algo muito mais poderoso. E, em particular, em um dia ao reunir Gompa, Jedu Sungkempa, Geshe Kampa e Dorje Gyaltsen, Padmodrupa, o Gampopa ele fez a promessa: eu passei por dificuldades insondáveis e completei todas as alteridades. Então é o suficiente. Então você não precisa passar pelas mesmas dificuldades. É o suficiente para vocês apenas suplicarem. Então essa é uma promessa que ele fez. Então se nós, discípulos, se nós rezarmos com fervor, é certo que nós receberemos as bênçãos. E, em particular, o Gampopa disse: todos os futuros indivíduos que sentirem a minha falta e pensarem que não me encontrarão, por favor, leiam o que eu escrevi nas minhas obras, incluindo a Guirlanda Suprema do Caminho Precioso e o Ornamento da Joia da Liberação. Quando você lê esses textos, não é diferente de me encontrar pessoalmente. É isso que ele disse. Então é importante que todos nós possamos acessar, ler, contemplar e discutir as obras reunidas de Gampopa, e especialmente a Guirlanda Suprema do Caminho Precioso e o Ornamento da Joia da Liberação. E especialmente no dia de hoje, em seu Parinirvana, é muito importante ler, contemplar e falar a respeito desses textos. Então, isso é tudo que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigada.